querido ouvinte, telespectador, bem-vindos ao Cirelli Cast, seu podcast semanal de psicologia, onde aqui nós abordamos vários temas relacionados à psicologia e trazemos várias personalidades desse universo, né, do psicólogo e do profissional da saúde mental. Hoje nós teremos uma convidada super especial, ela que é psicóloga clínica pela abordagem humanista e está se pós-graduando em neurociência. Nossa convidada é fluente em inglês e francês, então seu maior hobby é aprender idiomas. Ela é escritora e autora do e-book A Vida que Existe em Você, uma História de Força, onde ela conta a sua própria história de vida nesse e-book. O episódio de hoje conta com uma psi que apresenta ao seu público a essência que possui em sua vida e possui um dos maiores e mais queridos bordões desse Instagram. E aí, como vai sua vida? Com vocês, Renata Rocha! Muito obrigada, Lia. Antes de mais nada, oi, como vai sua vida? Eu amo esse bordão. Para mim é um prazer imenso estar aqui, ver a sua trajetória, ver o seu sucesso, ver esse estúdio maravilhoso, o seu carinho. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui, a gente contar um pouquinho mais sobre a sua história para os nossos inscritos aqui do Cirelli Cast. Então, muito obrigada pela sua presença. Que é isso, é um prazer imenso a gente trilhar essa jornada, né? Porque a gente estudou juntas, esteve ali naquele caminho juntas e agora ver as suas conquistas, para mim é um prazer imenso. Perfeito. Renata, eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua vida nos bastidores, que é o propósito, né, do nosso podcast, é saber como que é a vida do psicólogo, né, por trás da vida profissional. Então, eu queria saber como que surgiu esse seu interesse, né, na psicologia, como que você chegou até aqui. Bom, então, eu costumo dizer que a psicologia sempre esteve comigo, né? Então, desde os meus 12, 13 anos, quando as pessoas perguntavam, o que você vai estudar, Renata? E aí? E eu já falava, eu acho que psicologia. Então, na época ali do Facebook, que as pessoas, que tinha muito aqueles memes, imagens da Gestalt, eu achava incrível como as pessoas reagiam da mesma forma a imagens, pegadinhas, você ri das mesmas coisas. Eu achava aquilo incrível. E aí, quando eu entrei no ensino médio, numa escola particular, o meu professor e hoje meu grande amigo, Alexandre Cavalieri, ele foi o meu orientador vocacional. E eu já tinha uma grande admiração por psicólogos, né? A família sempre dizendo, que psicólogo é coisa de doido, não sei o quê. Mas eu já brilhava os olhos de ver um psicólogo. Então, quando ele entrou na sala e todo mundo falava, esse professor, ele é genial, ele é muito legal e não sei o quê. E ele é psicólogo. Quando ele entrou na sala, assim, foi como se uma áurea iluminasse ele e os meus olhos já brilharam, assim. E aí ele foi passando os testes de perfil e tudo mais. E eu lembro quando eu fui na mesa dele, toda insegura, meio assim e tal. E ele corrigiu todos os meus testes. E eu ali, ainda inocente da vida, cruzei os dedos e tipo, tomara que dê psicologia. E ele perguntou pra mim, o que você quer ser? O que você gosta? E eu falei pra ele, eu acho que psicologia. Ele falou assim, não, o seu perfil encaixa. E aí eu saí assim toda feliz e tudo mais. Adiante. E aí no último ano do ensino médio lá, eles tinham um projeto de fazer você pesquisar sobre a profissão que você queria e pesquisar tudo, área de trabalho, salário e tudo mais. E no final você apresentar como se fosse um TCC ali do ensino médio. E eu fiz a psicologia, ele foi meu orientador ali nesse trabalho. E foi bem na época que eu descobri, eu tive o meu diagnóstico de distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, então hoje eu uso a cadeira, a Lia me acompanhou ali na faculdade, né, ela via as minhas dificuldades às vezes para chegar, enfim. Sim. E foi nessa época, com 17 anos, que eu tive o diagnóstico, e foi na mesma época que eu comecei a descobrir a minha paixão ali por psicologia. Então tem um vídeo meu apresentando esse trabalho e eu falo, né, eu descobri, eu afirmei ainda mais a minha paixão por essa área. Então, assim, desde então, a psicologia foi me motivando a achar um sentido para tudo aquilo, achar um significado, né? E eu lembro que nessa apresentação, eu falei que muitas pessoas sofriam de depressão e tinham a saúde física perfeita, mas se isolavam no quarto. E outras pessoas, mesmo na cadeira de rodas, tinham um potencial muito grande para a vida.
Então, até hoje, como profissional, eu gosto de olhar para o potencial humano e tudo aquilo que ele pode ser, apesar de todas as limitações. Então, a Renata atrás dos bastidores é uma Renata que enfrenta ainda os desafios da distrofia muscular, locomoção. Os meus pais estão lá embaixo me esperando. Então, ainda é uma loucura de carro, quem vai vir, quem não vai. Mas sempre acreditando no potencial humano e na essência, né? Porque hoje a gente vê que a gente perdeu a essência das coisas. Tudo é muito material. Entendi, Renata. E assim, a sua história com a psicologia, né, tem tudo a ver com essa questão também da sua força, da sua motivação. E você fala muito sobre isso no e-book, né? Me fala um pouquinho mais sobre como que foi essa ideia de escrever o e-book com a sua própria história, como que foi esse processo? Eu lancei o e-book em setembro do ano passado. E foi uma estratégia ali para exatamente conseguir conduzir um pouco de esperança para as pessoas. A gente sabe que agora no mês de setembro a gente tem a campanha do Setembro Amarelo e eu quis, né, foi uma jornada muito difícil para mim expor a minha história, porque, enfim, você expor as suas fraquezas nunca é fácil. E eu nunca quis que as pessoas me vissem pela ótica da distrofia muscular e apagasse meu potencial, enfim. Então foi uma jornada ali de muita terapia, de muito autoconhecimento, de saber que isso não me definia, né? O professor Marcelo, até que foi uma grande inspiração pra gente, uma vez ele falou em supervisão com a gente, né? Não sei se você vai lembrar ali, que ele falou assim, dentro da Gestalt, a cadeira é o fundo e você é a figura. Sim. Então, isso tudo foi me conduzindo muito a abrir espaço para escrever minha história. Então, eu escrevi ela nesse sentido, de poder trazer nessa campanha, né, nesse momento onde as pessoas não têm mais esperança na vida, perderam a essência ali de uma razão de viver, algum tipo de esperança, de não, existe saída, existe vida em você. Entendi. E essa questão que você falou, né, que sobre a cadeira, né, ser apenas um pano de fundo, né, é muito real, né? Quando o professor Marcelo disse isso, foi uma coisa que acho que foi unânime, porque a gente vê o seu potencial, assim, que às vezes a gente até esquece ali a gente conversando com você, a gente esquece da cadeira ali naquele momento, né? Você conversa muito, assim, com aquele ar assim de esperança, de motivação. É sempre uma pessoa muito convicta mesmo de onde quer chegar, do impacto que você gostaria de fazer assim, né, na sua profissão, como também nas suas áreas pessoais também. E assim, é muito interessante, eu acho que seria legal você falar isso pro público também, que um dos seus primeiros pacientes que você atendeu na clínica, na faculdade, né, nos estágios clínicos, era uma pessoa cadeirante. Como que foi isso? Isso Como que foi. foi isso de você chegar e ver um paciente assim também cadeirante? Como que foi essa emoção, esse processo? Então, para os PCs que estão assistindo a gente sabe ali que na experiência, o nosso primeiro paciente, ele já vem carregado de ansiedade, de angústia, de será que eu vou ser capaz de atender aquela pessoa? Como que vai ser? Enfim, aí a gente põe o jaleco, o crachá e entra, né? E eu sempre fiz um pacto, assim, de colocar os pacientes que eu vou atender, fazia uma oração e falava, olha, agora aqui eu estou dando o meu melhor e o que tiver que vir, vai vir. Então, eu estava muito nervosa, mas estava confiante de que o meu melhor seria suficiente. E aí, quando ele entrou na sala, ele veio, a minha colega que a gente atendia em dupla, na época, no primeiro atendimento, ela foi buscar ele porque a gente ainda não sabia, só sabia que ela tinha que buscar ele. E aí a mãe quis trazer ele até a porta, porque ele ia de cadeira de rodas, mas ele conseguia conduzir a cadeira, mas a mãe veio e tudo mais. E aí quando eu perguntei para ele, por que você tá aqui? E ele, né, não tinha vontade e potencial dele mesmo, né? Então ele não conseguia ver o próprio potencial. Então ali bateu muito forte comigo, porque foi um momento em que todas as minhas crenças baixaram e ao mesmo tempo eu comecei a pensar no sentido de tudo aquilo, né? Porque além das fraquezas
físicas que ele tinha na condição da doença que ele tinha, ele ainda não tinha nenhuma autonomia emocional também. Então, foi impactante para mim, tanto que o meu TCC depois foi voltado a isso, né? E aí você começa a pensar na sua própria história, na diferença que você faz na vida das pessoas, na questão da essência, que eu trago muito também, né? O que faz sentido para as pessoas? Por que as pessoas hoje em dia vivem uma vida tão sem sentido, né? Porque buscam sempre coisas sem essência, sem significado. Por exemplo, Lia, esse estúdio aqui, para você está gravando aqui hoje, tem um Sim, significado para com você. certeza. Começou lá na faculdade, você contou isso no primeiro episódio, e às vezes as pessoas buscam objetivos que não fazem o mínimo de sentido para elas. E aí acham que viajar, comprar grandes carros, ganhar muito dinheiro, isso vai dar o significado quando isso é vazio, né? Então, foi muito significativo nesse momento para mim, aquele atendimento, de rever toda a minha história também. Acho que refletiu muito, impactou muito a minha própria história também naquele momento. Isso é muito interessante, né? Toda essa questão da sua trajetória e como que você conseguiu ressignificar tudo isso, né? Eu sou uma grande apaixonada pela logoterapia, quem acompanha aqui o podcast sabe, Que fala e exatamente fala muito disso. sobre essa questão, né? Da busca pelo sentido. Se o ser humano, o Viktor Frankl falava, se o ser humano ele não consegue encontrar sentido na vida, de que vale, né? Você vai estar só existindo, né? No planeta Terra, né? Então, é muito daquilo, né? A gente está vivendo apenas existindo. Vem muito daquela questão do automático também, né? Sim. Que às vezes as pessoas param de viver essa essência, né? Que você tanto fala, né? Para os seus seguidores no Instagram e acabam vivendo muito no automático. E uma frase de Viktor Frankl que eu gosto muito é que se você não encontrou ainda o sentido, né, para sua vida, então você já tem uma missão, que é buscar o sentido da vida. Então, Buscar esse assim, se você. significado. Exatamente. Então, assim, é você conseguir ressignificar tudo isso. E, assim, é muito bom ver a sua história, de você conseguir ressignificar toda essa questão do seu diagnóstico. É muito difícil, né? Com certeza você já passou por muitas questões, muitas dificuldades, muitos desafios, né? Até mesmo na faculdade, né? Se você gostaria de contar um pouquinho mais, assim, como que foi essa questão da faculdade, quais foram os maiores desafios? Enquanto você falava, linkando um pouco do que Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida e a minha mensagem das coisas estarem na essência. Eu me lembrei de vários exemplos aqui, mas o que me passa na mente é o meu irmão do meio, o Herbert, e ele sempre fala para mim, né? Ai, Nata, você é muito inteligente. Você é um desperdício, você tá fazendo psicologia. Por que você não fez medicina? Por que você não fez não sei o quê? E eu sempre falo para ele, se você me acha inteligente, se eu sou de alguma forma boa no que eu faço, é porque eu faço com paixão. E se eu fizesse qualquer outra coisa, medicina, sei lá o quê, isso não teria sentido para mim, eu não seria boa, eu não passaria essa imagem de inteligente para você. Sim. E o que eu vejo é que as pessoas procuram objetivos mais padrões do que a sociedade manda que faça. E a faculdade foi uma dessas coisas, né? Eu não fiz faculdade porque a sociedade mandou que eu fizesse. Muito pelo contrário, né? As pessoas queriam que eu tivesse mais protegida, que eu não esforçasse tanto o meu músculo para não enfraquecer mais. E não, eu fiz porque aquilo tinha um sentido maior para mim, né? E eu lembro também quando eu fui fazer a minha consultoria de imagem pessoal, e a consultora insistiu comigo que eu tinha que usar o azul para falar sobre ansiedade. Só que o azul não conectava comigo, eu queria usar o vermelho, eu queria usar coisas que falassem sobre mim. E hoje em dia você entra na internet agora, você ligar o seu Instagram agora, o celular, você vai ver eles te vendendo 1000 coisas, 1000 fórmulas do sucesso. Né? Ontem mesmo eu estava vendo um curso de como você ser mais criativa, então vendendo criatividade pela internet. vendendo características humanas, e as pessoas não querem mais experienciar as coisas. Elas querem comprar um curso, seguir a risca, e o que isso causa? Frustração, né? Porque o primeiro passo está no seu autoconhecimento.
A maior dificuldade ali que eu tive na faculdade foi locomoção, claro, né? Porque minha doença é física e eu moro a 1 hora da faculdade. E mesmo quando eu comprei meu carro, eu ainda tinha dificuldade de pessoas para dirigir para mim, porque eu acho que eu ainda tenho capacidade de dirigir um carro automático, só que São Paulo é uma loucura, né? Sim, sim. Então, a maior dificuldade em todos os anos foi essa. Às vezes, questões muito burocráticas da própria universidade, né? Ai, você precisa fazer um cadastro aqui, e aí esse cadastro, não sei o quê. Fui barrada de entrar, às vezes, para atender, pela segurança, ter que dar a volta, enfim. Então, são questões da sociedade, né? Que às vezes não enxerga o ser humano. E a questão principal da locomoção mesmo, né? E o cansaço, né? Assim como todo mundo. A gente chegava na faculdade 7 horas, saía 11, e nos últimos anos ainda os estágios e tudo mais. Mas o que me levou até o final é ter muito claro esse propósito, é ter muito claro o meu potencial. E é isso que as pessoas fogem hoje em dia, né? Do autoconhecimento. Sim. E é por isso que a gente está aqui, né, Lia? Sim, e é muito incrível isso que você falou, né, sobre as pessoas querem ideias prontas, né? Hoje em dia, você encontra Exato. na internet curso para tudo que você pensar na vida, porque as pessoas querem uma fórmula pronta, com as fórmulas para se viver, fórmulas para o sucesso, fórmulas para tudo que você imaginar. E as pessoas não querem viver a essência, viverem o que elas realmente gostariam, né? Como que você faria isso, né? Sem uma Exato. pessoa falando que existe um método real para fazer aquilo, né? Então, essa essência às vezes se acaba, né? Porque as pessoas, eu vou fazer um conteúdo no Instagram, mas isso não engaja. Então eu Exato. vou fazer de outra forma. E às vezes o que engaja e o que realmente faz a diferença é você ser você É a mesmo, é sua você autenticidade. mostrar a sua autenticidade. Então, assim, isso é muito incrível, né? É muito incrível falar sobre isso. E fala um pouquinho mais sobre a sua abordagem. Agora você já está formada. Como que foi essa escolha da abordagem? Como que foi essa história, assim, essa relação com a identificação da abordagem clínica? Eu acho que a abordagem clínica, assim, todos que me olham até hoje falam que eu vou virar TCC. Meus 2 mentores da vida aí, Alexandre Cavalieri e o Marcelo, depois com a gente, falou, né? Não, mas uma hora você vai virar comportamental, né? Porque eu tenho um estilo um pouco prático de ensinar das coisas. No meu Instagram eu uso muito da psicoeducação para explicar para as pessoas como a psicologia funciona, mas eu vejo muito sentido na humanista e na abordagem de Rogers, porque ele fala muito sobre isso que a gente está falando da experiência, de você experienciar. Não adianta eu te dizer o que você deve ou não fazer, a fórmula do sucesso, né? E ele fala muito sobre você entender o mundo do outro, com os olhos do outro e pisar no mundo do outro. Não é eu calçar os seus sapatos, porque seu sapato tem um número diferente do meu, porque o seu estilo tem um estilo diferente do meu. Sim, sim. Né? Então, eu entrar no seu mundo e enxergar através dele. E no sentido de que algumas crises existenciais, que Viktor Frankl também vai falar bastante disso, elas não têm uma resposta. Então, eu aprendi muito isso com a minha doença, né? Com a minha experiência. Não adianta nenhum psicólogo, ou um amigo, ou religioso, religião, vir me dizer e dar um sentido para minha doença. Só eu sei o que é a dor, só eu sei as dificuldades. E aí, quando as pessoas tentavam me ajudar, isso me gerava mais angústia, que era uma fase do luto, enfim. E aí eu percebi o quanto o acolhimento, né? Tudo aquilo que o Rogers traz, de você entrar no mundo do outro, fazia muito, muito, muito sentido. E aí, voltando de novo para essa parte onde todo mundo quer a fórmula de sucesso, a TCC, embora eu goste muito da metodologia, ela é muito funcional. Eu testei em clínica também durante os estágios. Ela ainda me traz essa coisa um pouco manual, sabe? De você aplicar técnicas. E é algo que eu ainda não me identifico. Mas eu gosto muito da área de neurociência, que inclusive Sim. a minha pós-graduação é em neurociência. Eu gosto muito de entender como o cérebro funciona, né?
E ainda mais quando hoje a gente já tem muitas descobertas falando sobre a neuroplasticidade. Então, como o seu cérebro é capaz de mudar. E eu acho que isso faz uma conexão com a essência e com o fato de você conseguir mudar também, né? O fato de você conseguir se transformar através da vida. Então, por enquanto, eu sigo na abordagem humanista. E aí a experiência, né? Porque eu sou muito teimosa também. As pessoas falam, mas você vai se tornar comportamental, cognitivo. Então, vamos ver, vamos experienciar, vamos ver se isso vai fazer sentido para mim. Em algum momento, se fizer sentido para mim, eu abraço a ideia. E essa questão de mudanças, né, e de identificação é muito real na psicologia, né? Quando eu entrei, né, na faculdade, eu acho que mais ou menos eu só consegui, assim, assimilar a psicologia com a psicanálise, né? E tanto que, assim, eu gostava muito de ler, assim, conteúdo sobre Freud, várias coisas assim. E, na verdade, quando eu ingressei na faculdade, eu vi o leque de opções que tem, né? De abordagens e de formas diferentes de ver o ser humano, formas diferentes da gente conseguir estar trabalhando, né, com esse paciente. E me conta um pouquinho mais sobre como que foi em Londres. Recentemente você teve uma viagem internacional, que foi um sonho já, né, que você já tinha, e foi assim uma meta que você tirou do papel. Como que foi essa viagem para Londres? Isso foi mais uma realização mesmo, muito assim, muito significativa, de novo, né? Tudo que eu tento realizar na minha vida, eu busco ter um significado. E no ensino médio, eu tive uma professora e ela passou um trabalho e a gente tinha que pesquisar tudo sobre o lugar que a gente viajaria um dia. Então, fazer o orçamento, quais hotéis a gente procuraria, enfim. E eu e o meu grupo de amigos, a gente fez sobre Londres. E eu me encantei, me apaixonei, assim, e tudo mais. Só que era uma criança ali de 12 anos, então parecia, assim, nossa, muito distante da minha vida, talvez em universo paralelo, assim. E depois eu comecei a gostar muito das histórias de Sherlock Holmes. E todas as histórias de Sherlock Holmes que conectam um pouco também com a psicologia, né? Você descobrir um crime ali pelos detalhes, enfim. Todas as histórias dele se passam em Londres. Então, mais uma vez, eu comecei a me apaixonar e tudo mais. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei pelo ProUni também. A história tá toda lá no meu e-book, como é que foi essa trajetória. Estudei 3 anos em casa, assim, cursinho, enfim. Passei, ganhei a bolsa 100%. E todo semestre que eu ia assinar o meu contrato do ProUni, eu olhava o valor daquilo ali, né? Do presente que eu estava ganhando. E eu via muitas amigas e colegas em situações financeiras iguais ou até mais difíceis que a minha e pagando a faculdade. Então eu pensei, se eu pegar esse valor e economizar e tudo mais, eu consigo, no final da faculdade, fazer essa viagem de formatura, de presente de formatura. E aí eu fui no mês passado, fiquei uma semana em Londres e uma semana em Paris. E toda hora que eu olhava o Big Ben assim, eu falava, meu, é real. Eu não acredito. Mas, mais uma vez, né? Porque aquilo tinha um significado para mim, porque eu lembrava da minha trajetória, eu pensava em tudo que eu passei. Eu fui para Paris também, mas foi porque era muito, muito simples de ir, era 2 horas de trem, o valor super compensava e tal. A Torre Eiffel é linda, assim, só que não me trouxe tanto significado quanto Londres e o Big Ben, né? E aí foi aí também que eu comecei a afirmar ainda mais essa ideia das pessoas buscarem significado para as coisas, né? Porque a gente segue essas fórmulas que o mundo tá te dando aí de graça a todo momento, mas você não encontra satisfação naquilo, porque talvez a Torre Eiffel, para mim, não teve tanto significado. E talvez você achar que você precisa ganhar um emprego dos sonhos, uma promoção dos sonhos, aquilo não vai te dar significado porque você precisa de serotonina para ser feliz. E a serotonina, ela só é gerada no seu cérebro quando as coisas fazem sentido para você. Então, eu acho que a viagem foi uma realização de um sonho ainda mais significativo por ter uma história por trás de um adolescente que sonhava em conhecer Londres. Então, foi muito especial para mim estar lá mesmo.
Ai, que ótimo, Renata. Saber que você conseguiu, né, realizar isso que você se programou, que você conseguiu encontrar, né, todo esse sentido nessa viagem e com certeza isso vai ser um marco na sua vida, né? Eu acho que vão passar anos e anos e você vai ter ainda essa emoção guardadinha com você por essa realização, né? E eu quero saber um pouquinho mais sobre realizações profissionais. Sua agenda já está aberta, né? Você já divulgou um pouco mais sobre isso? Você tem projetos futuros? Conta um pouquinho mais como é que tá essa fase. Por enquanto eu vou pegar, assim, uma agenda com poucos pacientes, pra gente conseguir trabalhar certinho, né? Não se sobrecarregar. Então tá aberta, quem tiver interesse, pode entrar lá no meu Instagram e olhar, enfim. E no futuro eu pretendo, talvez a gente até trabalhe juntas, Lia, nessa, criar grupos terapêuticos. Marcelo deixou Isso o é seu ótimo. legado e eu acho que grupos terapêuticos é uma ideia muito legal para acolher pessoas que não têm condições, né, de pagar ali uma terapia individual. A gente viu o quanto isso foi significativo na vida das Com pessoas. certeza. Então eu tenho esse projeto e tenho um projeto de alguma coisa voltada à orientação vocacional também, porque a orientação vocacional com Alexandre Cavalieri mudou a minha vida e eu acho que a orientação vocacional ela tá ligada a isso, né? Você conectar a pessoa com as melhores características dela a também encontrar uma profissão ou sei lá, algo que também dê sentido à vida dela. Então eu tenho esses dois projetos, mas bem pro futuro, a gente tá começando aí agora. Ah, que ótimo, Renata, saber que você tá aí, continua sonhadora, que Sim. continua superando aí suas metas. E isso é muito bom, né? A gente, como profissional, saber dosar um pouco da nossa vida profissional, mas também ter essa realização pessoal também, Sim. né? Porque o trabalho, a profissão, diz muito sobre a gente como indivíduos, né? E você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos inscritos, algo que você gostaria de deixar como uma mensagem de motivação? Bom, acho que a minha mensagem principal, que é a mensagem que eu tento trazer para o meu público também, é você se conectar consigo mesmo, com autoconhecimento. Eu e a Lia estamos aqui com muitos projetos. O próprio podcast aqui dela é uma mensagem de levar autoconhecimento para as pessoas, de levar conhecimento de valor, né? A Lia também tem os seus projetos particulares, então, quanto mais você conseguir se conectar com a sua essência, conte com a gente para estar nessa jornada com vocês. E é isso, né? A vida está na essência, procurar sempre esse propósito maior. E acho que é isso. Renata, muito obrigada pela sua participação, de ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre essa história de superação e sobre essa vida profissional também que está se iniciando. E eu te desejo todo sucesso nessa caminhada. Que você realize, né, todos esses projetos que você tem em mente. E gostaria de agradecer também aos nossos inscritos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like aqui, comente no nosso vídeo. Se você conhece algum psicólogo, estudante de psicologia, que você gostaria de estar aqui, que estivesse aqui na nossa cadeira de convidados, então entre em contato conosco. As nossas redes sociais é Cirelli Cast e a minha rede social profissional Lia Cirelli. Vou estar deixando também o Instagram da Renata. Qual que é o seu Insta? renatarocha.psicóloga. Perfeito. Então a gente vai deixar essas redes sociais para vocês seguirem e acompanhar os conteúdos por lá. Até a próxima!